Você já sentiu que o seu jogo tivesse faltando alguma coisa? Como se fosse meio genérico e sem personalidade? Pois é sobre isso que vamos falar nesse devlog. Nos últimos episódios do Pandora, eu foquei bastante em combate, com diferentes inimigos, armas e até cenários, o que deixou bem mais interessante os níveis. Mas, lá no fundo, eu estava sentindo uns buracos no jogo, uma falta de sentido em algumas coisas. Os insetos, quando morriam, dropavam moedas, mas da onde eles tiravam isso? As relíquias não tinham nenhum propósito a não ser de coletar elas. Por que alguém se daria o trabalho de ficar procurando essas coisas então? No primeiro devlog, eu contei um pouco sobre a história do jogo e o personagem principal, o Alessio, é um dono de uma taverna. Mas por que ele só fica matando bichos e orcs? Qual o propósito de ter uma taverna se o tempo inteiro ele está sendo um mercenário? É melhor vender então, né? Então, refletindo bastante sobre essas inconsistências, eu tive uma ideia. Mas uma ideia talvez muito ambiciosa? E se a forma de ganhar dinheiro for com a taverna, por meio de receitas que o personagem vai ter que fazer para NPCs na cidade? Aí, ao invés de, por exemplo, um inseto ficar dropando moeda, ele pode dropar um ingrediente, que com vários outros ingredientes dá para fazer receitas e assim ganhar dinheiro. E na medida que o jogo vai progredindo, pode ter mais NPCs que vão surgindo. Inclusive pode ter algum NPC que pode estar preso pelos orcs em algum lugar escondido, e que se o jogador encontrar, aí ele consegue ter mais um cliente para poder cozinhar. O que você acha? Esse sistema tinha muitas consequências. Onde eu conseguiria os ingredientes? Quantos ingredientes terão? Quantas combinações e pratos serão possíveis? E como o jogador vai cozinhar? Bom, a ideia era que esse sistema não fosse mais complicado que o combate em todos os níveis. Um tipo de gameplay secundária. Então eu decidi utilizar poucos ingredientes e diversificar a sua forma de preparo. Assim eu consigo multiplicar o número de receitas com a mesma combinação. Dando uma pesquisada na alimentação da Grécia Antiga, escolhi 6 ingredientes e 3 formas de preparo: pratos frios, cozidos e grelhados. E para que fosse simples, mas que também não fosse ridículo, a forma de cozinhar seria similar à do Don't Starve, em que você só precisa adicionar ingredientes em uma panela e apertar em cozinhar. Mas, assim como no Don't Starve, as receitas precisariam ser descobertas pelo próprio jogador, deduzindo seus ingredientes pelo prato que o NPC pediu. Então, fazendo combinações de 2 e 3 ingredientes, eu cheguei em 38 pratos possíveis, sendo que 7 deles são falhas totais do jogador. Depois de definir os pratos e combinações, eu fui fazer a taverna. E na primeira tentativa eu falhei miseravelmente, tanto na arte quanto na arquitetura do negócio. Estava uma taverna medieval genérica, não tinha nada de Grécia Antiga. E fazendo pesquisas de onde os gregos costumavam comprar vinhos e tomar uma sopa, eu encontrei a Capeleia, basicamente a taverna da Grécia Antiga. E utilizando de referências muito boas, eu criei a taverna do Alessio, ou melhor, a Capeleia do Alessio. Uma vez que a arte estava pronta, era a hora de codar. E nesse momento, eu pensei realmente em desistir. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso em um código inteligente e à prova de bugs. E depois de diversas tentativas que deram bem errado, e muito café, eu deixei o Godot de lado. Meus amigos me chamaram para jogar Don't Starve Together, o que era uma boa ideia para dar uma descansada do Pandora. E no meio do jogo, eu tive a ideia. Ou melhor, o Don't Starve teve a ideia. O sistema de cozinha do Don't Starve é feito com matemática. Cada grupo de ingredientes possui um valor, e a receita final é a soma de todos os valores dos ingredientes. Então, se eu escolhesse bons números, a soma dos ingredientes daria valores diferentes, e esse valor poderia representar a receita final da combinação. E aí, eu voltei para o Godot. Felizmente, essa estratégia deu muito certo, e o sistema ficou assim. Logo quando o personagem entra na cidade, a taverna mostra apenas os ingredientes que o personagem tem. No vídeo, por exemplo, o personagem não tem vinho,
então vocês podem notar que não aparece na arte da taverna uma jarra de vinho. Quando você abre a interface da taverna, você percebe que tem um botão de coletar dinheiro, que é basicamente um cofre onde todo o lucro arrecadado pela taverna vai para esse lugar, e aí o jogador ele pode ir coletando de tempos em tempos. Em seguida tem um botão de ingredientes, onde o jogador consegue verificar quantos ingredientes que ele tem para saber se vale a pena fazer uma receita ou não, por exemplo. Ao lado dos ingredientes tem o botão de cozinhar, que é a parte mais importante da interface. Quando você entra na área da cozinha, você percebe que a parte superior mostra o NPC e o seu nome, o prato desejado do NPC e um botão de skipar, que é basicamente quando a pessoa não quer fazer o prato do NPC ou não tem os ingredientes para fazer ele, ela pode apertar nesse botão para mudar o NPC e o prato. E também você pode perceber que tem uma das formas de preparo que está completamente preta. No caso, isso vai ser uma relíquia que, quando o jogador encontrar, ele vai poder construir e ter mais uma forma de preparo e assim muito mais receitas para poder fazer. Quando você clica para fazer a receita, aparecem os ingredientes que você tem e os que você não tem ficam totalmente pretos, como no caso do vinho. A partir disso você pode escolher o que você quer colocar na panela e quando você se sentir pronto, você pode apertar no botão de OK para começar a cozinhar. Depois de um loading rápido vai aparecer a receita final e você sempre pode fazer outros pratos com uma outra forma de preparo, então você pode fazer vários simultaneamente. Uma vez pronta a receita, a pessoa pode escolher entre jogar fora o prato ou entregar para o NPC. Se o prato for exatamente o que o NPC pediu, o jogador vai ganhar um dinheiro. O dinheiro recebido varia de acordo com a forma de preparo, porque, por exemplo, quando se faz um prato cozido, você tem que usar 3 ingredientes, e quando você faz um prato frio, só 2. Então, como você gasta mais ingredientes, você vai ter um lucro maior. Um detalhe é que os pratos ficam salvos, então se você sair e resolver fazer uma batalha, fazer um nível, você pode voltar e o seu prato que você começou a cozinhar, ele vai estar lá esperando para você poder entregar para o NPC quando você quiser, ou então descartar. Se você percebe, tem um número que aparece no botão de cozinhar e também um número que aparece no botão de skipar. Basicamente, o número que aparece no botão de cozinhar é quantos clientes você tem que você pode fazer um prato. E o de skipar, que é o número a menos, é quantas vezes você consegue skipar. Então, obviamente, você pode skipar menos vezes do que você tem de clientes. E quando você chega em 0 clientes, aparece um timer de 3 minutos para aparecer um novo. A ideia é que o jogador ele vai fazer alguma outra coisa. E também, sempre que ele terminar um nível, vai aumentar a quantidade de clientes ou até mesmo resetar. Eu ainda estou pensando como é que vai ser essa forma. Mas basicamente essa é a taverna. Eu fiquei bem feliz com o resultado. Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer para deixar mais interessante, como por exemplo colocar os NPCs para ficarem andando na cidade e quando aparece a vez deles de pedir um prato, eles ficarem ali na taverna esperando. E também algum diálogo, talvez, ainda estou pensando nisso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele demorou pra sair porque eu tô de mudança e tá uma correria aqui em casa. E lembrando que essa sexta-feira vai estar Pandora Jam. Recomendo fortemente você a participar e poder concorrer à chance de virar um NPC no Pandora. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha. Até a próxima, gente!